Agora, Gane, a gente mostrou uma reportagem mais cedo, mostrando uma declaração do ex-presidente Michel Temer elogiando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Fernando Haddad, aliás, que afirmou que o governo espera um crescimento do PIB acima de 2% agora para esse ano, diferente do que vem defendendo o mercado, de um PIB que pode crescer entre 1,5% e 1,6%. Queria sua análise desse elogio de Michel Temer e dessa projeção maior de PIB que foi feita pelo Fernando Haddad. Então, é possível que cresça mais do que 2%? É claro que é possível. Esse não é o cenário mais provável. Não é mais provável porque, ao contrário do ano de 2023, 2024 não vai contar com aquela safra agrícola recorde. Vamos lembrar que no ano de 2023, o crescimento ele foi maior do que o esperado, essencialmente devido ao resultado do primeiro trimestre da agropecuária, que cresceu lá 21%, foi um negócio extraordinário. Esse efeito, Lívia, ele não deve ocorrer este ano por questões climáticas. Tem um outro ponto, né? Toda aquela demanda reprimida por serviços e que também ajudou no crescimento econômico, tanto de 2022 quanto em 2023, está perdendo força à medida que a pandemia está ficando para trás, né? Já foi lá 2020, 2021. Então, esse crescimento também do setor de serviços, devido a essa demanda reprimida, está acabando. Agora, por outro lado, tem esses estímulos do governo, meio que bombando o crédito de uma maneira artificial, aumento de gasto público, que pode ter um efeito no crescimento econômico. Por outro lado, as incertezas fiscais também acabam arrefecendo e piorando as expectativas. Entre mortos e feridos aí na balança, eu acho que está muito mais para 1,5% do que para os 2%. Infelizmente, tomara que eu esteja errado. Agora, Temer disse que Fernando Haddad é uma agradável surpresa no governo, concorda? Olha, eu acho que de todos os ministros, o Fernando Haddad ele tem feito um bom trabalho. Talvez seja o ministro com melhor desempenho, ele tem uma boa interlocução com o Banco Central, ele tem algum grau ali de responsabilidade fiscal, embora eu discorde da atuação dele, porque é muito focado na arrecadação e não no corte de gastos, mas ele não está fazendo um governo, né? Ele não está gerindo a parte econômica de uma maneira irresponsável. Eu acho que ele poderia melhorar, sim, em relação ao corte de gastos públicos. Mas é claro que isso não depende só dele, tem toda uma ala política dentro do governo. Tem o presidente da República. Tem o presidente da República. Nesse meio do caminho. Gane, vamos ouvir então os nossos comentaristas a respeito dessas declarações de Michel Temer. Começando com você, Amanda. Para Michel Temer, o ministro Fernando Haddad é uma agradável surpresa. Já de Lula, ele cobra uma postura mais pacífica. Olívia, eu acho que essa declaração do Michel Temer em relação ao Haddad reflete o que pensa o mercado, basicamente todo o mercado. Embora eles não concordem com toda a política do Fernando Haddad, é lógico que se você puser para o mercado, estou falando, né, Paulo Guedes e Haddad, eles vão preferir o Paulo Guedes, eles vão preferir a política do teto de gastos, de uma política fiscal mais rígida, mais rigorosa, isso faz parte do jogo. De qualquer forma, o Fernando Haddad é uma grata surpresa, porque ninguém imaginou que ele fosse ser, além de um bom gestor na economia, comprometido com a responsabilidade fiscal, foi dele a iniciativa de manter a meta de déficit zero depois de ter sido bombardeado com fogo amigo dentro do próprio governo. Ele faz oposição, inclusive, à ala mais esquerda do PT, que acha que gasto é vida e acha que não deveria haver um compromisso tão forte com a política fiscal. E, além de tudo, é surpresa porque é o grande articulador político do governo. Tem uma entrevista muito interessante hoje do Luiz Stuberger, que é o CEO da Verde Asset Management, um dos grandes gestores de recursos financeiros no Brasil, que ele tem uma declaração interessante, que é até o título da matéria, que ele chama o Lula de chefe de Estado e o Haddad de chefe de governo. O Haddad é o principal ministro do Lula, como normalmente acontece com o ministro da Fazenda, com o ministro da Economia,
economia e, além de tudo, é o principal articulador político. Ele é um dos capitães do time, se não um capitão do time. O Lula já assumiu essa posição maior até de estadista, está preocupado com outras coisas, com a parte política, com a parte eleitoral, e eles têm uma relação muito próxima, de estreita confiança e de compatibilidade. Em que pese todas essas declarações, a gente sabe que provavelmente 2024 pode ser um ano mais difícil para Haddad, porque agora que ele vai passar pelo real teste das contas públicas, se ele conseguirá segurar essa nau e se ela não virará uma nau um pouco mais desgovernada do que foi no primeiro ano. Mas no primeiro ano ele conseguiu aprovar todos os projetos principais aos quais ele se dispôs, passaram no Congresso. Não deixa de ser uma visão romântica, né, do ministro. Olha, o Temer, ele é um sujeito muito elegante e, naturalmente, como ex-presidente da República, ele não vai dirigir críticas a um ministro, né? Tanto é que ele faz as suas críticas ao presidente da República, que está ali, vamos dizer assim, no mesmo nível simbólico da política. O Haddad, ele é um ministro, sempre foi, né, considerado aí o mais tucano dos petistas. É claro que ele está ali num papel, numa função de algodão entre cristais. O PT, mais radical, tem uma agenda de expansão de gastos. E o Haddad tenta aí, como um equilibrista, garantir uma arrecadação que garanta essa expansão fiscal. É uma missão impossível, tanto é o que nós estamos vendo, né, na gestão aí nesse primeiro termo aí do governo do Lula, é um ministro dedicado a minúcias, né, um ministro de varejo e não um ministro de atacado. Então, infelizmente, nós não temos uma perspectiva de enxugamento da máquina, né? Nós vimos aí o rombo no primeiro ano, 230 bilhões de reais. Não adianta culpar o governo anterior. Nós tivemos uma pandemia, né, que acabou impactando na economia global, né? Passamos por essa pandemia. Aliás, a política econômica durante a pandemia foi elogiada pelo Banco Mundial. Então, assim, ficar jogando a culpa no passado, isso é vamos dizer assim, um esforço de narrativa que não tem amparo na realidade. É preciso se dedicar às causas crônicas, aos problemas emergenciais do Brasil, e a gente sabe qual é a agenda. A agenda da prosperidade é essa, de um Estado eficiente, mínimo, menor do que concentrado nas questões estratégicas de segurança nacional, de segurança alimentar, de segurança energética, e o resto é com o mercado, o resto é com a sociedade. Felizmente, o Brasil tem um povo que é muito empreendedor, né, que está sempre aí batalhando e conquistando e desenvolvendo e gerando riqueza. A maior riqueza do Brasil não está no subsolo, está acima do solo, que é esse povo que não desiste, está aí sempre batalhando para conseguir conquistar aí o seu ganha-pão. Então, é isso, menos Estado, mais sociedade, mais mercado. Vamos liberar as forças produtivas para que elas, sim, gerem a riqueza necessária para o país.